Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia também, Cileide. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigado pelo contato com a gente aqui, presidente. Bom dia. E Imagina. qual que é a perspectiva para esses próximos dias, para as próximas semanas, em relação à vazão do Rio Meia Ponte e também da água que chega do João Leite, né, do Sistema Produtor Mauro Borges? A perspectiva é de preocupação ou a população de Goiânia, da região metropolitana, pode ficar mais tranquila em relação à possibilidade de faltar água por conta do clima nesse momento, presidente? Bem, bom dia mais uma vez a vocês e a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. E o que eu posso aqui já começar falando, é até para tranquilizar todos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo. Enfim, todo o planejamento feito e que vem se aprimorando ano a ano, e lógico, junto com uma série de providências, investimentos, melhorias operacionais, obras, integração entre os três sistemas produtores aqui, trouxe, logicamente, uma situação muito melhor, né, para esse ano. Mesmo sendo um ano que o próprio Sistema Nacional de Meteorologia anunciou, a gente tem acompanhado aí por toda a imprensa, para a região sul, sudeste e centro-oeste, né? Goiás está aí no meio disso, como uma crise hídrica, um alerta de crise hídrica. Mas, dado tudo isso, a situação esse ano é bem melhor, mesmo com essa estiagem prolongada. O Rio Meia Ponte, agora sendo bem objetivo, o Rio Meia Ponte tem mantido a vazão já há alguns dias ali um pouco acima de 2.000 litros, mas claro que vai chegando perto das chuvas, já dá para começar, até para não correr nenhum risco, né? Quando se fala de abastecimento, a gente tem que sempre trabalhar com risco mínimo, né? Risco sempre existe, é bom deixar claro, mas minimizar todos os riscos. Então, entendeu-se por bem a SEMAD que seria bom abrir essa primeira barragem. Isso faz parte do planejamento, consta, inclusive, no próprio decreto de segurança hídrica editado pelo governador esse ano novamente, e foi feito todo um trabalho de levantamento e tratativas com todos esses proprietários aí rurais que têm essas barragens. Então, foi selecionado 9 barragens e aí vai se abrindo uma medida do necessário. E como foi dito até ontem ali, e vocês disseram muito bem na reportagem, isso ajuda muito também a manter a vazão remanescente depois da nossa captação do rio, para manter a melhor qualidade da água e a própria vida do rio, né, de um ecossistema aquático, né? Mas eu poderia dizer para vocês, complementando... Claro, aqui ainda, o foco... Desculpa. Pode falar. Sim, diga. Oi. Bem, o que eu posso dizer também, assim... Presidente, só para completar, porque a gente está com esse... Desculpa, presidente, há um delay aqui, então a conversa às vezes pode ficar meio truncada, mas vamos lá. Só para retomar uma questão, e a gente vai voltar a falar sobre essa questão estrutural do fornecimento e da crise hídrica, mas eu já queria perguntar ao senhor sobre esse problema pontual que aconteceu nos últimos dias, né? O rompimento daquela adutora no setor leste de Vila Nova, na Quinta Avenida com a Independência, e aí muitos bairros ficaram sem água e ainda hoje há registro de falta d'água no Parque Amazônia, no setor Bueno, em Goiânia, na Vila Brasília. Algumas pessoas também já estão dizendo que nessa madrugada a água voltou, enfim. Está realmente normalizado o fornecimento de água em Goiânia, também em Aparecida, depois desse problema da adutora, porque há bairros que ainda registram moradores que ainda reclamam de falta d'água, presidente? Sim, o sistema está regularizado, para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo. O problema não tem nada a ver com questões hídricas ou restrições lá nos mananciais. Foi uma grande adutora de 1.200 milímetros, ou seja, 1,20 m de diâmetro, uma grande adutora, que é a adutora ali do sistema Jaime Câmara, que leva água para os reservatórios. Então, não foi uma subadutora, uma adutora menor, foi a grande adutora.
E esse sistema, lembrando a todos, quem não conhece, nós temos 3 sistemas produtores aqui que abastecem Goiânia e Aparecida. E aí, logicamente, é muito ruim quando acontece isso, mas pode acontecer em qualquer época do ano, em qualquer lugar. Imediatamente, nossas equipes iniciaram o conserto, mas sendo uma grande adutora dessa, não é simples fazer esse conserto, e é uma adutora de aço, e para fazer o conserto tem que secar a adutora. Então, até que foi possível a secagem, levou mais tempo, e assim que foi concluída, levou quase 24 horas, foram 22 horas de trabalho intenso para fazer a recuperação da adutora, e depois tem que reabastecer todo o sistema. E aí muitos bairros, né, uma grande região que ainda depende dali. Aí levou um certo tempo, e para esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles bairros que ficam, como a gente diz, mais na ponta do sistema, eles demoram mais realmente para serem abastecidos. E aqueles que estão na ponta, em região um pouco mais alta, pior ainda. Mas o que estava na previsão era de aqueles ainda poucos que ainda não estavam 100% regularizados, nesta noite estavam sendo regularizados, e o que a gente tem de informação que está todas as áreas regularizadas. Pode ter um problema ou outro, que aí é problema pontual, e aí a gente pede que entre em contato, né, com o 0800 aqui ou pelos outros canais nossos de acesso. A gente trabalha com todas as mídias aqui, Instagram, Facebook, todas elas podem entrar em contato, WhatsApp, que as nossas equipes vão averiguar o que está acontecendo. Às vezes é um pouco de pressão, tem água, mas às vezes é num prédio ou num segundo andar, algum problema pontual, mas está regularizado. E ficando bem claro que não tem nada a ver com a questão do rio, ali está tudo muito regular, e acreditamos fortemente que até a chegada efetiva da chuva não teremos problema esse ano, embora temos passado aí por uma longa estiagem, né? A estiagem esse ano começou bem mais cedo, essas temperaturas altíssimas, a umidade do ar baixa, e lógico que quando a gente pensa tem restrição ou um alerta hídrico, se consome menos, não se consome menos, gente. O consumo por questões climáticas, ele aumenta muito nessa época. Depende de cada cidade, mas aqui já está aí... Presidente... tem cidade que passa de 20% aí o aumento do consumo. Presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, conosco aqui no Sagres Céu Aberto Manhã, também com a questão de Cileide Alves, né, só fazendo realmente essa diferenciação. Nesses últimos dias, um problema pontual por conta do rompimento da adutora e esses dias, tantas horas aí para retomar efetivamente o fornecimento. Está acompanhando essa questão, mas também a questão estrutural já com avisos, né, Cileide, desde o início do ano, da Agência Nacional de Águas, enfim, da meteorologia sobre essa crise hídrica, e o presidente falando sobre o fornecimento de água aqui no estado. Cileide. Bom, então vamos voltar à crise hídrica. Tanto o senhor, presidente, quanto o governador Ronaldo Caiado têm dito que não vai ser necessário fazer o racionamento, né? Eu imagino que vocês têm aí uma reserva para poder dizer isso, porque afinal de contas, se não tivesse, vocês estariam dependendo de São Pedro, e São Pedro vocês não controlam, né? Não tem governança. Então eu queria saber, não tem governança sobre São Pedro. O que vocês têm, o senhor falou agora há pouco de ainda mais 9 barragens, o que vocês contam de reserva que dá segurança de fazer essa afirmação que já foi feita? Bem, Cileide, é um prazer estar falando contigo aí. Novamente, fazia tempo Obrigada. Que a gente não falava, mas o que acontece, assim, nesses últimos 2 anos, né, para cá, a gente vai a cada mês, a cada ano, aprimorando toda a gestão. Então, tem todo um trabalho feito, desde lá dos mananciais, que isso é muito importante, é de onde a água vem. Eu sempre digo para as pessoas que o nosso trabalho vai da nascente à torneira, que quando abre a torneira, às vezes as pessoas não se dão conta de onde vem. Então, tem que cuidar muito bem dessas bacias, né, onde a gente capta, essas bacias hidrográficas, onde a gente capta a água. E aí precisa da colaboração de muitos, né? Então, recuperar nascentes, recuperar as matas ciliares, para que quando vem a chuva possa penetrar e
e reabastecer os lençóis freáticos, que depois, na época da estiagem, continuam vertendo essa água que é abastecida. São os nossos grandes reservatórios naturais aí. E essa tarefa foi feita? Isso vem sendo feito, as áreas são muito grandes, tem muitas áreas, então é um trabalho com os produtores rurais, não é da Saneago só, a Saneago participa disso como um maior captador de água, mas é um trabalho também não é de um dia para o outro, isso tem que ir ganhando escala, e não é só no Meia Ponte, são em várias bacias ao longo de todo o estado. Tá? Isso é uma coisa. A outra é a gestão do uso dos recursos hídricos. São muitos usuários e nessa época de estiagem, quanto mais uso. Tá? Então a água fica mais escassa e mais se usa lá no campo e na cidade. O consumo aumenta muito. Então tem todo um trabalho feito pela Secretaria de Meio Ambiente, tem Ministério Público que ajuda, tem muitos que participam disso, mas de regulação dessa água, do uso dessa água, e para isso foi investido, inclusive, em equipamentos telemétricos que controlam se aqueles usuários estão usando aquilo que foi realmente outorgado. Então, isso é muito importante, né? Para ter essa água lá disponível de uma maneira harmônica, bem tratada com todos os usuários. Então, não é só a Saneago que usa, são muitos outros que usam. Isso foi feito, está sendo feito, e isso ajudou a dar regularidade no rio, que é o que a gente tem tido, ou seja, não ficar aqueles altos e baixos, de repente muita gente usa muito mais água, aí o rio cai de repente, depois volta, então isso dá instabilidade na nossa captação e, logicamente, no tratamento e distribuição. Então isso mudou o panorama, e sem aquela correria, sem ter planejamento, sabe, aquela coisa que não se deve. Quando se trata de água, que é essencial às pessoas, a gente tem que ter muito planejamento e tem que fazer todas essas ações. São muitas ações ao mesmo tempo e tem que fazê-las, todas. Né? E isso foi feito. Então, trouxe um conforto muito maior para o trabalho, inclusive uma governança muito maior, porque você acompanha o que está acontecendo na bacia. Não nós somos usuários também, mas isso cabe à SEMAD. Isso foi feito. Bem, da nossa parte, que ela é captada aí e distribui, embora a Saneago coopere com todo esse trabalho também nessa bacia e em outras, né? O que a gente tinha que fazer também? Integrar sistemas. Nós temos 3 sistemas. 2 dependem lá de água reservada e 1 de água de superfície, que é o Meia Ponte. Então, onde a gente tem água reservada, e considerando que o João Leite, nós estamos ainda com 76% da sua capacidade ainda com água, nós temos que guardar essa água para essa época e integrar esses sistemas para, caso venha ter problema na região do Meia Ponte, fornecer essa água para essa região também. E essa integração aumentou. Então, hoje, do Meia Ponte, a gente depende, né, a população, ou seja, a Goiânia depende de 36%. Era 60% que dependia do Meia Ponte, hoje é 36%. O Jaime Câmara, que é a água do João Leite também, né, é 27%, e o sistema Mauro Borges, 37%. Ou seja, é 64% do João Leite que tem água reservada e bastante água ainda, diferente de outros reservatórios aí de energia elétrica que estão aí com 10%, 15%, 5% só. Então, isso nos traz mais conforto, mais governança, mas não uma governança absoluta. Tá? Então, o que está planejado além disso? O que foi feito além disso de integrar esses sistemas, aumentar essa integração dos sistemas? Redução de perdas. Né? A redução de perdas no país beira os 40%, a perda na distribuição no país beira os 40%. Em Goiás, ela está em 26%. É o estado onde tem a menor perda na distribuição de água do país. E aqui em Goiânia, é a capital que tem a menor perda entre as capitais no país. Já era, 2 anos atrás, 22,7%. Hoje ela está em 18,3%. Isso é muito importante, porque é uma água escassa, depois de captar, tratar, gastar dinheiro, né, energia, uma série de insumos, perder essa água na distribuição. Então, a companhia fez seu papel também de reduzir e vai continuar trabalhando nessa redução. Isso é muito investimento, como válvulas redutoras de pressão, caça-vazamentos, trocas de redes, enfim, é o cuidado, é o zelo, né? E tudo isso tem que ser feito antes. Então, essa junção de todos esses fatores trouxe uma situação para a companhia, para a Saneago, muito mais favorável. Por isso que, mesmo com essa longa estiagem, a situação está bem melhor. Nós abrimos, como eu disse antes, a Saneago, o governo abriu a primeira barragem ontem, por precaução, para dar uma estabilidade, para não precisar de nenhuma
de não colocar em nenhum risco, né, de aumentar a segurança e também pensando na qualidade do rio, do próprio ecossistema aquático, que é o meia-ponte. Mas está regular, o que aqui nós, toda a equipe técnica, junto com as áreas do governo, principalmente a SEMAD, a nossa avaliação é que nós não teremos assim, as chances de um rodízio ou algo mais drástico aqui é bastante remota, mesmo que a estiagem ainda dure mais tempo do que o que está previsto, né? Que a previsão é que volte a começar as chuvas aí, talvez aí amanhã, fim de semana, a gente nunca sabe bem, né? Mas mesmo que dure mais, ainda a chance de ter um rodízio é remota. Mas embora, logicamente, nós tivemos que fazer todo o planejamento para isso, como a própria regulação exige, então tem que ter plano. Tem que ter o plano de racionamento, fizemos o plano. Mas colocar todas as medidas em práticas, no caso aí, rodízio, que seria mais drástica, é bastante remoto. Presidente, agora essa água lá do João Leite precisa chegar na torneira dos usuários, né? No caso, a Saneago está construindo os linhões para Aparecida de Goiânia, tem um pronto só, e havia previsão de que outros desses linhões ficassem prontos e não vão ficar. E sem falar naqueles que nem começaram ainda, parece que 2 ainda não começaram. Eu queria que o senhor fizesse um balanço disso para a gente, dizer o que aconteceu, o que atrasou e qual que é a nova perspectiva da Saneago. Bem, sobre os linhões, logo que chegamos aqui, eu tenho falado sobre isso e desde quando a gente deu a ordem de serviço em 2019 para começar as obras, né? Depois, lógico, de fazer as licitações, concluir projetos e tudo mais, mas eles são essenciais. Todos lembram, enfim, a barragem ficou pronta, depois veio a construção da estação de tratamento e aí vem a parte de distribuição, que são os linhões, que são grandes adutoras, com subadutoras, com reservatórios. Quando a gente fala do linhão, acho que é só aquela grande adutora central, que é um trabalho bastante grande. Então, assim, não é só contratar a obra. Uma obra de um linhão desse, ela não é simples, né? Ela cruza praticamente toda a cidade. Esse linhão central que nós contratamos no final de 2019, ele precisa de fazer regulação fundiária, precisa de licenciamento, uma série de ações antes, né? E lógico, dos projetos, fazer as licitações. Nós somos uma empresa pública, a gente não contrata quem a gente quer, tem um rigor muito grande nisso, nas licitações, são grandes valores investidos ali, e tudo isso foi feito. Então, o linhão central foi contratado em quatro blocos, né? Um é um acelerador, que nem a gente fala, o pessoal fala um booster, mas é um acelerador, um conjunto de bombas, ele está pronto já, tem meses, e o linhão central ele está também praticamente concluído. São várias construtoras que pegaram ali os lotes na licitação, infelizmente uma construtora, né, uma empreiteira não andou bem, não fez no cronograma que tinha que fazer. A Saneago tomou todas as providências no sentido de notificar, de multar, até chegar ao ponto, já que não fazia, de romper contrato. Isso é natural e a gente tem que fazer, porque senão se arrasta. As outras andaram bem, os outros lotes estão praticamente prontos, mas o linhão mesmo, ele vai poder levar água em breve, já está na fase de conclusão, né? Lógico que a gente entende também que com pandemia não foi tão simples assim, tanto para nós operarmos tudo, como para quem presta serviço para a Saneago. Claro que teve um impacto, mas ele está ficando pronto, tanto o central como o sul, que ele se encontra no Jardim Oliveira e daí se conecta com o sul. Também tinha parcialmente feito, nós também contratamos o término dele e as obras estão andando muito bem. Aí tem os outros linhões, o Ginhapa, que ele está finalmente ali para fazer a licitação, que vai atender a outra parte de Aparecida, principalmente do outro lado da rodovia. Está aqui a questão de regularização fundiária, por onde ele vai passar, está no término, não depende só de nós, essa parte da regularização fundiária. São vários atores envolvidos, principalmente os municípios aí que têm que fazer as decretações de utilidade pública, e toda lógico que a devida regularização, né? As indenizações e tudo mais. Essa é uma parte bastante complexa, não é simples, sabe?
mas está tudo sendo feito. E claro que isso poderia ter sido feito lá atrás, também a gente não adianta ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para frente e fazer o que tem que ser feito, mas poderia sim ter sido feito lá atrás, junto com a construção das outras etapas, ou seja, enquanto estava se construindo a estação de tratamento, poderia estar se trabalhando nos linhões. Mas, enfim, a gente tem que olhar para frente, eu sempre digo assim, não está feito, vamos fazer, vamos acelerar ao máximo, é isso que a Saneago tem feito. Presidente, nós já estamos com o nosso horário estourado, mas eu não posso terminar essa entrevista sem lhe fazer uma pergunta que está aí, uma bola que está aí quicando. Ontem, Goiás foi habilitado para o regime de recuperação fiscal. O plano de recuperação está sendo preparado, mas a gente já sabe que consta desse plano, porque está na lei, a venda de 49% das ações da Saneago. Eu quero saber o seguinte, quando é que a Saneago começa esse processo de venda de suas ações? Olha, na verdade, isso já começou, né? Faz bastante tempo, na própria preparação da empresa para isso. A empresa tem que estar redonda, segundo todos os critérios de bolsa de valores, até de mercado. Então, tinha muita coisa para fazer aqui, do ponto de vista contábil, de estoques, ressalvas que tinha em balanço antigamente. Então, tudo foi feito. Na parte de regulação, que não diz respeito, logicamente, diretamente à Saneago, são as agências reguladoras, questões de metodologias tarifárias e tal, também aprimoramento de tudo isso, também foi tomada todas as providências. Então, eu diria assim, a própria performance da empresa, entendeu como ela está atuando, tudo isso foi feito. Aí é uma questão de mercado, né? O quando. Nós tivemos até que adaptar a nossa própria lei, né, da Saneago, ao momento atual, que era uma lei já bastante antiga, não que não permitia isso desde a criação da Saneago, mas tinha que adaptar às novas regras de mercado atuais. Tudo isso foi feito, todas as providências foram feitas. Agora é questão de mercado, né? Para você efetivamente lançar as ações, fazer um IPO, tem que analisar muitas questões de mercado. E com o novo marco regulatório, o novo marco do saneamento, ele impactou de alguma maneira as companhias públicas, né? Então tem uma série de regulamentação da lei ainda que está por sair. Isso também impacta até as próprias companhias, as três de saneamento que estão abertas na Bolsa, estão com as ações um pouco lá embaixo. A gente não pode colocar as ações também e, na hora de um IPO, perder valor ou, né, ser depreciado numa ação. Então tem que ter muita responsabilidade, muita cautela para ter o momento, né, ali que a gente diz o momento certo de realmente colocar as ações ali, efetivamente vender as ações, fazer o IPO tão falado, né? Mas está tudo pronto. Tá? Quer dizer, não é o momento. Ao momento, a instabilidade que está nas bolsas, se vocês acompanharam, né, quem acompanha a bolsa, o que aconteceu nessas 2 últimas semanas, ontem deu uma reagida, mas cada dia tem uma notícia diferente, né? Então é muito complicado, fica uma instabilidade muito grande, né? E aonde a gente está num setor que passa por uma regulamentação da própria nova lei do saneamento, o setor fica muito vulnerável, sabe, Cileide? Então, a gente não pode correr riscos, principalmente, lógico que risco sempre tem um pouco, mas quando a gente avalia que o risco é alto, nós não vamos colocar em risco, principalmente em se tratando de uma empresa que é pública, né? Que é um patrimônio de Goiás, é um patrimônio do povo. Então, a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, né? Muita transparência, né? Com compliance muito bem feito, que é o que a gente tem feito aqui no dia a dia, né? Fortalecendo cada vez mais a governança, mais o compliance, fazer as coisas no prazo, com um planejamento adequado, e não poderíamos tratar diferente essa questão do IPO aí, da abertura para a Bolsa. Tem que ter responsabilidade. Mas eu sei que o tempo está se esgotando. Eu queria aproveitar aqui, se vocês me permitem, para fazer também mandar um recado para os nossos, assim a gente chama de clientes, para as pessoas aqui, são quase 6 milhões de pessoas no estado todo, que dependem dos nossos serviços, né? Que podem também ter um papel importante no momento desse, né? Eu sei que está calor, essa seca intensa, mas como lá os proprietários rurais também diminuem seu consumo, né, e tem necessidade de uso da água, aqui na cidade, todos que recebem a água nas suas casas, principalmente no momento desse, também
usem conscientemente essa água. Eu sei que aumenta muito essa água por regar jardim, né? Não seria só de banho que aumentaria aí 15%, 20% no momento desse, né? Banho a mais alguma coisa, realmente todo mundo lá está molhando suas plantas, então use o mínimo possível, né? Para que também cada um fazendo a sua parte e junto com a gente que entendo eu aqui que fizemos tudo que estava ao nosso alcance nesse período aí para trás e agora acompanhando dia a dia, hora a hora, o que acontece, né, e tomando todas as providências, mas cada um fazendo a sua parte aí, a gente não vai ter problema. E tem muita coisa pela frente, muita obra pela frente ainda, que a gente vai dar cada vez mais segurança no abastecimento, com qualidade e regularidade a toda a população de Goiânia e em todos os municípios onde a Saneago atende, que são 226 municípios dos 246 no estado. Ok, presidente, obrigada. Rubens. Presidente, eu queria abordar uma última questão, a gente já passou do horário, mas qual é a importância do projeto enviado pelo governo à Assembleia, que define a criação das micro-regiões? Qual a importância disso para a continuidade da prestação de serviço pela Saneago a vários municípios aqui do estado? Bem, isso dá para falar muito, mas vou tentar resumir. Isso, a nova lei tem uma obrigação de fazer essa regionalização e trouxe um prazo, inclusive, para os governos estaduais fazerem. Então, o governo encaminhou dentro do prazo, em julho, para a Assembleia. Claro que a gente tem governança em cima, né, na parte do Executivo. E aí, não foi nem a Saneago, a gente, lógico, propiciou todos os dados da nossa operação. Aí o governador criou uma comissão com várias secretarias, a gente participando, e foi estudado várias opções. E a opção que foi encaminhada foi aquela de 2 grandes blocos, e visa dar escala, né? Porque tem muitos municípios pequenos que que a operação com todos os investimentos necessários, ele não dá um retorno financeiro, ele não tem retorno. Ou para ter retorno teria que ter uma tarifa altíssima. E aí que a gente chama do subsídio cruzado, de uma tarifa módica, ou seja, uma tarifa que juntando aqueles sistemas, municípios superavitários, equilibrado com os municípios menores, né, onde ainda não tem todo o investimento feito necessário, a gente consiga fazer uma tarifa média aí, mínima possível, para poder manter todo o sistema, todos os municípios atendidos, que não fique daí a conta maior, ou seja, um preço muito alto para aqueles municípios menores e às vezes mais carentes. Então foi essa linha principal, num olhar social ou socioeconômico, de conseguir atender com água e esgoto todos os municípios com a menor tarifa possível. Essa foi a linha que o governo do estado adotou como uma linha central para, a partir daí, pensar os blocos, como poderiam ser esses blocos. E aí que foi a proposta dos 2 blocos. Ela está tramitando na Assembleia, está em discussão, é um assunto que merece, sim, discussão, aprofundamento, né? E creio eu que em breve será votada e teremos aí uma boa discussão, com uma análise bastante técnica, bastante realista, pensando no que é melhor para a população de Goiás, né, para todos os municípios. Creio eu que vai ser aprovada aquilo que deva ser o melhor para a população de Goiás. Ok, presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, um grande abraço ao senhor e bom trabalho aí. Eu que agradeço e agradeço também o papel não só de vocês, mas de toda a imprensa. No momento desse é fundamental levar a boa notícia, né? Aquela notícia bem fundamentada, aquela notícia fidedigna, como vocês sempre fazem, aqui levando em tempo real aí a todos os cantos aí, enfim, o que está acontecendo com a água e todos os assuntos. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, sempre em contato também com o nosso repórter Samuel Straiotto, né, que está sempre questionando o presidente também, abordando questões importantes aqui para o fornecimento de água, enfim, o trabalho da Saneago no estado. Destaques a íntegra aí dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.